Nossa leitura hoje começará em Juízes capítulo 1, versículo 1, e seguirá até o versículo 5 do capítulo seguinte, o capítulo 2. Então respire fundo e acompanhe comigo atentamente a leitura das Sagradas Escrituras. Juízes capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados.
Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Heres, em Ajalon, em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Oremos. Deus temível e santo, faze-nos ouvir a Tua voz aqui entre nós nesta noite. Fala-nos por meio da Tua palavra, que ela possa nos confrontar, que ela possa nos desafiar, Senhor, a reavaliarmos a nossa vida e, acima de tudo, a nossa submissão e obediência a Ti, Senhor, Criador, Rei e Senhor. E pela Tua graça, ó Pai, vem nos conceder arrependimento, mudança de pensamento, de postura e de prioridade nesta vida, Senhor, para que sejamos novamente um povo para o louvor da Tua glória, dedicado a Ti e ao Teu reino, somente eu te peço, em o nome de Cristo Jesus, amém. Podemos sentar. Quantos aqui já se viram numa situação em que as coisas não correram conforme o planejado? Alguém? Uma celebração em família, um passeio entre amigos, um investimento financeiro, um planejamento familiar, um relacionamento íntimo, uma abordagem evangelística. Você pensou, você planejou, você se preparou, mas no fim, as coisas não seguiram conforme os seus planos. Alguém se identifica com essa situação além de mim? Ao repensar o que passou, o que aconteceu, você talvez tenha se perguntado: o que deu errado? E talvez nem sempre tenha conseguido as respostas que você desejava. Às vezes não há respostas. Ficamos sem respostas para as coisas inesperadas que acontecem na vida. Outras vezes, os fatores responsáveis eram imprevisíveis, estavam fora do nosso controle. Mas tantas outras vezes, os reveses eram previsíveis. E se tão somente tivéssemos maior cautela, maior paciência, maior humildade e sabedoria no nosso planejamento, talvez as coisas não teriam dado errado como deram. E daí vem algumas das grandes lições da nossa vida. A partir de hoje, ao começarmos o nosso estudo do livro dos Juízes, esta é a pergunta que nós faremos de novo e de novo e de novo. O que deu errado com o povo de Israel? Por que o povo se encontrou numa situação tão deplorável, vez após vez após vez?
O livro começa de uma maneira muito promissora, com a geração seguinte a Josué. Josué é mencionado aqui no capítulo 1, versículo 1. E quem foi Josué? O grande sucessor de Moisés, o primeiro líder da nação de Israel que o conduziu para fora do Egito. Josué foi o seu sucessor, foi o responsável por conduzir o povo do deserto para a terra prometida. Foi o grande general de Israel na conquista da terra prometida de Canaã. E o primeiro retrato que nós temos deste povo, em Juízes capítulo 1, ele é muito promissor. Vemos um povo unido, um povo engajado, um povo decidido a ocupar a terra e expulsar os cananeus. Mas quando chegamos no último capítulo deste livro, o contraste não poderia ser maior, tão grande quanto o contraste entre luz e trevas. Quando chegamos no último capítulo de Juízes, o povo está sem líder, totalmente dividido, totalmente disperso, corrompido e à beira da extinção na terra que Deus lhes prometeu. Então a pergunta é: como é que o povo de Israel foi de um extremo para o outro? O que deu errado? Essa é a pergunta que o livro dos Juízes quer responder. E assim como é na nossa vida, assim foi na vida de Israel. Nada vem do nada. Você sabia disso? Nada vem do nada. Tudo tem uma origem, tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação. Nada vem do nada e nada vem da noite para o dia, com raríssimas exceções. Assim é na nossa vida, assim foi na vida de Israel. A história dos juízes passa aí num período de aproximadamente 200 a 300 anos entre dois marcos na memória do povo de Deus. Quais foram esses marcos? A conquista da terra por Josué e o estabelecimento da monarquia em Israel com o seu primeiro rei, Saul. Este livro conta a história deste período, que cobre aí 200 a 300 anos. E é assim que o livro começa e termina. Ele começa falando sobre Josué, capítulo 1, versículo 1, e termina aguardando por um rei, Juízes 21, 25. Então esse é o período entre Josué e o primeiro rei de Israel. Foi um dos períodos mais turbulentos da história do povo de Deus, em todos os sentidos: político, econômico, social e principalmente espiritual. Se pudéssemos ilustrar esse período, poderíamos compará-lo a uma espiral descendente e crescente de corrupção. O que parece estar ruim só fica pior de geração em geração dos líderes daquela nação. Um povo cada vez mais entregue à sua idolatria, sua imoralidade, sua impiedade. Como já dissemos, foi um dos períodos de maior corrupção e decadência espiritual da nação. E é isso que dá forma ao livro. Tendo uma ideia aqui do terreno que vamos cobrir nos próximos meses, nós vamos morar neste livro por alguns meses a partir de hoje, estudando capítulo por capítulo, porção por porção. O livro começa com uma apresentação do período, cobre os capítulos 1, 2 e o início do capítulo 3, dando uma ideia de como foi este período. Vamos só estudar a primeira parte dessa introdução hoje. O miolo do livro, ele é dividido em 6 ciclos de corrupção e apostasia da nação, ou seja, o abandono de Israel do seu Deus. 6 ciclos principais de corrupção, nos quais somos apresentados a 12 juízes. E são esses juízes que dão nome ao livro e ao período. Quem foram esses juízes? Foram líderes, principalmente militares, levantados por Deus para libertar a nação. Veremos isso domingo que vem, que todas as vezes em que o povo virava as costas para Deus, Deus os castigava, Deus os entregava aos seus inimigos, o povo clamava ao Senhor e Deus, por misericórdia, atendia, enviando um juiz, um líder, para socorrer e libertar a nação. Estudaremos todos eles, dos mais conhecidos como Gideão e Sansão, aos menos conhecidos como Otoniel e Jefté. Chegando ao final do livro, que é uma conclusão terrível, apocalíptica, de um povo que chegou no fundo do poço, os capítulos 17 a 21.
e o miolo do livro descrevendo toda essa sequência de corrupção e dos líderes que Deus levantou. Mas uma lição importante para termos em mente desde já: este não é um livro principalmente sobre homens. Este não é um livro principalmente sobre juízes humanos. Esta história conta a história de um juiz com letra maiúscula. Ele é o único e verdadeiro juiz de toda a história e de todo o seu povo. Esta é uma história sobre Deus, o juiz de toda a terra, o juiz do seu povo, um juiz santo, um juiz soberano para julgar a desobediência dos seus filhos, mas um juiz misericordioso, pronto a resgatar aqueles que clamam por salvação. Essa é uma história sobre o grande juiz que agiu por meio dos seus juízes, o soberano juiz de toda a terra, o Deus que agiu no meio do caos da nação escolhida. E como já dissemos, este será um estudo assustadoramente atual para os nossos tempos. Se você quer saber onde está Deus no meio do caos em que vivemos, fique conosco nos próximos meses e veremos que Deus está sempre presente, por maior que seja o caos neste mundo e dentro da própria igreja. Mas hoje só temos tempo para a primeira parte da introdução do livro. E como é que podemos dividir o texto que nós lemos? Creio que naturalmente em 3 partes. O capítulo 1 se divide em 2 metades iguais, versículos 1 a 18 e 19 a 36. Os primeiros 18 versículos começam de maneira muito promissora. Poderíamos chamá-lo do começo promissor da ocupação da terra. Mas a segunda metade do capítulo mostra uma sequência muito preocupante. E quando chegamos no iniciozinho do capítulo 2, versículos 1 a 5, temos uma sentença arrasadora. Então, o começo promissor, a sequência preocupante e uma sentença arrasadora. É assim que o texto se divide, é assim que vamos estudá-lo a partir de agora. O que deu errado? Vamos ouvir a partir de Juízes capítulo 1. Mantenha sua Bíblia aberta comigo. E o começo não poderia ter sido mais promissor, porque o livro começa com um povo unido buscando a Deus. Notaram isso nos primeiros 2 versículos? Juízes 1:1 diz: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. O que é marcante sobre o começo deste livro é a sua semelhança com o começo do livro anterior, o livro de Josué, capítulo 1. Quando nos primeiros 3 versículos, Deus fala com Josué e Deus reafirma a Josué: eu darei a terra a você e a sua geração, como prometi aos seus antepassados. E como é que este livro abre? Com Deus falando: eu entreguei, eu prometi, eu vou cumprir, a terra é de vocês, avancem. Que começo promissor? Deus reafirmando as suas promessas, o povo buscando a Deus e agindo com base na sua confiança em Deus. Mas talvez você se pergunte: pastor, peraí, Josué não conquistou a terra? Ela já não tinha sido conquistada? Então por que o povo ainda precisava ocupar a terra? Bem, essa é uma parte da história que temos que explicar. A melhor maneira que podemos explicar este fenômeno é que, por meio de Josué, Deus havia quebrado a coluna vertebral da força militar de Canaã. Meio que tinha desmantelado o esquema de segurança dos cananeus e aberto os caminhos para que o povo de Israel adentrasse a terra e ocupasse a terra. Ela estava debilitada e praticamente conquistada, mas ainda precisava ser ocupada por Israel. Em outras palavras, Deus já tinha, por assim dizer, escriturado a terra e loteado a terra. Olha, de vocês, cada tribo vai receber uma parte, agora cabe a vocês ocuparem-na, de norte a sul, porção por porção. E ao final da sua vida, Josué, diante desse desafio, disse: Israel, ouça Deus, lembre das suas promessas, ocupe a terra, vão e ocupem a terra, mas não se esqueçam de obedecer a Deus e a Deus somente. Porque se vocês desobedecerem ao Deus que nos deu esta terra, Ele a tirará de nós. Claro? Simples,
preto no branco: obedeçam-me, confiem em mim, ocupem a terra, tirem os cananeus de cena e me obedeçam, e eu os abençoarei. Do contrário, vocês não ocuparão a terra e eu não os abençoarei. E foi assim que o povo agiu, logo de início, não? Eles perguntaram a Deus quem irá. Deus respondeu que comece por qual tribo? Judá. Versículo 2: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. E temos um desenvolvimento importante aqui, porque Judá não era o primeiro filho, a primeira tribo, a tribo mais importante de Israel. Judá foi só o quarto filho de Jacó. Mas Judá, a partir daqui, toma uma posição de proeminência. De Judá virá o primeiro juiz dessa história, Otoniel, que nos é apresentado no versículo 13. Ele é o primeiro juiz, e com razão, ele veio de Judá. Mas você se lembrará que de Judá também veio o primeiro grande rei de Israel, Davi. E foi da tribo de Judá que veio o grande e prometido rei, Jesus Cristo. Há um padrão que já está sendo executado aqui desde o período dos juízes na história de Israel. Mas o que fez Judá? Ouviu a Deus, confiou, obedeceu. Eles avançaram, pediram a ajuda de Simeão, a tribo que tinha recebido uma parte de terra mais próxima deles, no sul de Canaã. E até o versículo 18, nós vemos Judá avançando, triunfando, eliminando tudo e todos à sua frente, sendo ajudado por Simeão e depois ajudando os seus irmãos da tribo de Simeão, matando os cananeus, arrasando suas cidades, incendiando-as. Pastor, como é que nós explicamos isso para os leitores de hoje? Como é que isso se justifica, pastor? Quem deu autoridade para o povo de Israel matar milhares de cananeus, homens, mulheres, crianças, destruir e incendiar cidades que eles não construíram? Muitos leitores críticos da Bíblia esbarram nessa dificuldade e a partir daí concluem: esse livro é antiquado. Esse livro promove preconceito racial, limpeza étnica, abusos como esses que nós vemos aqui. Como é que nós defendemos a Bíblia neste ponto? Será que nós podemos defender a ação de Judá neste ponto? Bem, antes de descartar a Bíblia e antes que você descarte o Antigo Testamento, lembre-se que é no Antigo Testamento que nós encontramos os 10 mandamentos, lembre-se? E 2 desses mandamentos dados por Deus dizem o quê? Não roubarás e não matarás. Então cuidado para não jogar fora o Antigo Testamento, porque ele é a base de todo o sistema ético e moral do Ocidente. Se você jogar fora o Antigo Testamento e a lei de Deus, você jogou fora todo o raciocínio, toda a justificativa para não roubar e não matar. Aí vira um vale tudo. Então a Bíblia não é um livro tão desatualizado, tão ultrapassado quanto os críticos, seus críticos imaginam. Mas então por que Deus permitiu esta exceção à regra? Não só permitiu, por que Deus ordenou que o povo de Israel desalojasse Canaã e não só isso, eliminasse os cananeus? Foi uma questão de limpeza étnica? Não. Você se lembra de Raabe, a prostituta, em Josué capítulo 2, se eu não me engano, a conquista de Jericó? Não, capítulo 5, 6, se não me engano. Você se lembra disso? Raabe era uma cananeia, ela foi poupada. Por quê? Porque ela se arrependeu e creu no Deus de Israel. Se fosse uma questão de limpeza étnica, Raabe não deveria ter sobrevivido. Será que foi uma questão de imperialismo social e econômico? A Bíblia promove esse tipo de preconceito, esse tipo de imperialismo? Não. Porque Deus não ordenou que Israel subjugasse Canaã e fizesse deles seus escravos, sua força de trabalho barata. Não, Deus ordenou a Israel que matasse e destruísse os cananeus e as suas cidades. O que nos mostra que o que nós temos aqui é uma questão de juízo divino contra a idolatria e a imoralidade dos cananeus. O que Deus está mostrando aqui é que não os cananeus, mas Ele é o dono de toda a terra é dele, Ele dá a terra a quem Ele quiser e a quem honra o nome
dele. Deus mandou o povo de Israel para aquela terra não por causa da virtude de Israel, não por causa do mérito moral e espiritual de Israel, mas por causa da desobediência dos cananeus, para julgar os cananeus. E sabe quem creu nisso? Um rei cananeu. Você reparou essa história curiosa nos versículos 4 a 7, esse tal de Adoni-Bezeque, quer dizer rei de Bezeque? Você notou o que ele disse quando Judá bateu as portas da sua cidade e o perseguiu? Você notou o que esse homem fez? Ele tinha cortado os polegares das mãos e dos pés de 70 outros reis. Por quê? Quem cometeria uma crueldade dessa? Sabe por quê? Porque um rei sem um polegar na mão e do pé é um rei que não consegue segurar uma espada e não consegue se manter de pé na batalha. Era uma forma de humilhar os prisioneiros de guerra dos cananeus. E o que acontece com Adoni-Bezeque? Ele tem o seu polegar amputado da mão e do pé. E você viu o que Adoni-Bezeque disse no versículo 7? Ele reclamou da justiça de Deus? Pelo contrário, ele disse: agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Nem mesmo um rei cananeu fez objeção à justiça de Deus. Ele entendeu que a hora dele chegou. E era assim que deveria ter sido, não só com Adoni-Bezeque, mas com todos os reis de Canaã. Porque essa era a parte da vontade de Deus, que o povo chegasse lá e executasse o juízo de Deus contra toda impiedade, toda imoralidade, toda idolatria dos cananeus. Para quê? Para que o povo vivesse em santidade, em retidão, livre da tentação dos deuses dos cananeus. Mas eu disse que isso é parte da vontade de Deus, ou foi parte da vontade de Deus, mas não foi toda a vontade de Deus. Porque é mais um relato mais extenso aqui, dos versículos 9 a 16. Talvez você tenha notado como a história, ela se concentra em uma família da tribo de Judá. A família de quem? Calebe. Você se lembra de quem foi Calebe? Você se lembra que ele foi um de apenas 2 dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã? Um de apenas 2 que deu um relato favorável à ocupação da terra? Foi só ele e Josué, que disseram: vamos atacar. Bem, Josué já está morto, Calebe sobreviveu. E o que nós vemos Calebe fazendo no auge da sua vida? Obedecendo a Deus. Um homem cheio de vigor, cheio de fé, cheio de coragem, ocupando a cidade que Moisés tinha prometido a ele, Hebrom. Uma cidade ocupada pelos descendentes de Enaque, que provavelmente eram guerreiros gigantes. Pois bem, o velhinho Calebe não se intimidou, ele creu em Deus, ele agiu e venceu, e expulsou aqueles reis de lá. E ele fez escola, porque ele tinha um sobrinho ou irmão, não sabemos exatamente, o texto é ambíguo aqui. Otoniel pode ser o irmão ou o sobrinho de Calebe. Mas quando Calebe lançou o desafio quanto à cidade de Debir, quem foi que respondeu? Um familiar dele de Judá, Otoniel, que se tornaria o primeiro juiz de Israel. Ele foi corajoso, confiante, venceu e recebeu de Calebe a filha dele como prêmio, como esposa. E que esposa, não? Não era uma mosca morta, não. Porque quando ela recebeu terras de Calebe, seu pai, no Negueb, a área mais desértica de Canaã, o que ela disse? Tá bom, mas pode ficar melhor. Pai, eu quero fontes, eu não quero viver num deserto onde não há água, porque senão não vou sobreviver. E Calebe, vendo a ousadia da sua filha, deu fontes superiores e inferiores. O que tudo isso tem a ver com o propósito de Deus? Tem tudo a ver, porque esse era o retrato do que o povo de Israel deveria ter feito em Canaã: fé, coragem, obediência, julgando inimigos, se estabelecendo na terra e desfrutando dela plenamente, do deserto às fontes, sem timidez, sem acanhamento, porque aquela terra foi dada por Deus para abençoá-los, contanto que eles fossem obedientes e fiéis. Era assim que deveria ter sido. Mas a história não para aí. O começo não poderia ter sido mais promissor, mas a história continua a partir do versículo 19, uma sequência muito preocupante.
Apesar do começo promissor, os sinais de preocupação logo começaram a surgir e a crescer rapidamente em Israel. Quantos aqui já assistiram um filme ou documentário que retrataram a queda repentina de um avião em voo? Já viram isso? A dramatização desta cena? Todo mundo lá na sua cadeira, né, na sua poltrona, confortavelmente, e de repente algumas coisas começam a mudar na cena. Aquele sinal vermelho, aperte seus cintos, aí todo mundo vai lá, senta, sai do corredor. Daqui a pouco o capitão diz: olha, estamos nos aproximando de uma turbulência, as coisas vão ficar um pouquinho agitadas, aí aquela tensão. Daqui a pouco o ar começa a ficar mais denso, mais quente, daqui a pouco as asas começam a estremecer e de repente o primeiro solavanco. Aí todo mundo já fica meio apavorado, isso não é brincadeira não. Aí vem a cena mais dramática, luzes apagam, gritos, todo mundo, né, clamando pela própria vida e abaixo vai o avião. A grosso modo, é exatamente isso que nós temos aqui na segunda metade de Juízes 1. Os primeiros sinais de alerta são sutis, mas daqui a pouco o povo está em pânico. A nação entrou em pane total. Como nós sabemos disso? Olhe para o versículo 19. Diz o texto: o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Temos um problema aqui. Judá está em desvantagem militar e não conseguiu ocupar os vales ou planícies, as partes mais férteis de Canaã. Isso sozinho talvez não te cause muito espanto, mas se tornará um grande problema no capítulo 4, quando os cananeus estão usando esses carros de guerra para acuar e rechaçar os israelitas. O que diz o versículo 21? Você se lembra que Judá ocupou Jerusalém? Mas diz o versículo 21 que os benjamitas não conseguiram expulsar os jebuseus que ainda estavam morando em Jerusalém. Opa! A conquista não foi tão completa quanto parecia inicialmente. E aí chegamos no versículo 22 a 26, uma história muito curiosa, porque a cena passa do sul de Canaã para a faixa intermediária, para Betel, uma cidade muito importante. E qual é a importância de Betel? Betel será a nova sede do santuário de Deus, onde o tabernáculo habitaria. Vindo do deserto, Deus repousaria ali. Era uma cidade estratégica para o povo ocupar, e conseguiu. As tribos de Judá, Manassés e Efraim conseguiram ocupar Betel, mas aconteceu alguma coisa durante essa ocupação. Eles encontraram um espião que recrutaram para conseguir infiltrar a cidade. Talvez isso não te chame a atenção. Deus já tinha feito isso com quem? Raabe, no livro de Josué. Mas tem uma diferença grande. Raabe se converteu ao Deus de Israel. Este espião, não. Eles deixaram o espião fugir para uma terra próxima suficiente para que fosse lembrada por Israel. E lá ele fundou outra cidade com o mesmo nome, a cidade de Luz. Opa, temos um problema. O povo não está expulsando, mas está acomodando a permanência de cananeus próximos da terra prometida. Eles não estão resolvendo o problema, eles estão apenas afastando o problema. Até aí, tudo bem. Apenas alguns sinais de alerta. Mas as coisas vão ficar muito problemáticas a partir do versículo 27. O que eram pequenos sinais de alerta se tornam luzes piscantes vermelhas no nosso radar. Por quê? Os versículos 27 a 30 falam de 3 tribos, Manassés, Efraim e Zebulon, já partindo para o norte de Canaã. E o que diz o texto? Que eles não conseguiram expulsar os cananeus, mas cederam a permanência deles no seu meio. E o versículo 28 é muito importante, porque diz que mesmo quando Israel se tornou forte, ou seja, mesmo quando Israel reuniu condições de arrasar os cananeus, eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles transformaram cananeus em mão de obra barata.
Eles optaram pela solução mais conveniente. Eles usaram de bom senso. Não vamos brigar, não vamos lutar, não vamos perder vidas. Pelo contrário, tem uma vantagem econômica aqui. Podemos tirar vantagem dessa situação. Deixe os cananeus ficarem e eles trabalharão para nós. Não faz sentido? Faz muito sentido. Só que não foi isso que Deus mandou eles fazerem. Deus disse: destrua os cananeus. As sementes de desobediência e morte já estão sendo lançadas aqui. Eles estavam comprometendo a sua obediência a Deus. E fica pior. Versículos 31 a 33 falam de duas outras tribos, Aser e Naftali. E você viu o que aconteceu aqui? Nos versículos 27 a 30 são os cananeus que permaneceram no meio das tribos de Israel. Mas agora são os israelitas que estão no meio dos cananeus. A coisa está ficando pior. Até que você chegue no versículo 34, e aí todas as luzes do painel estão brilhando. Por quê? Quando chegamos na tribo de Dan, versículo 34, os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Eles sequer conseguiram ocupar uma faixa de terra. E a situação não mudou. Você chega no capítulo 18 do livro e Dan continua sendo a única tribo sem terra. Você viu como o retrato virou de cabeça para baixo? Numa questão de versículos. O capítulo começou como? O povo de Deus decidido a ocupar a terra. Como é que o capítulo termina? O povo que não conhece a Deus decidido a resistir e ficar com mais força de vontade que as tribos de Israel. Tudo virou de cabeça para baixo. O que deu errado? O que deu errado? Como é que as coisas mudaram tão rapidamente? Ainda mais porque, você notou esse refrão no capítulo 1, versículo 4, versículo 19, versículo 22, eles dizem a mesma coisa: o Senhor estava com eles, o Senhor estava com Israel, foi o Senhor quem os ajudou a conquistar a parte da terra que conseguiram conquistar. Então por que não conquistaram tudo? Por que não eliminaram todos os cananeus? Porque pouco a pouco, vagarosamente, mas consistentemente, Israel começou a tirar os olhos de Deus e começou a olhar para as circunstâncias mais do que para Deus. Começaram a olhar para a vantagem militar dos cananeus. Começaram a usar mais o bom senso do que a fé. Pensaram mais na vantagem econômica do que na fidelidade a Deus. Foram cedendo, foram se acuando, até chegarmos à situação de Dan, totalmente acuada e impedida de avançar. O problema não foi militar, o problema não foi político, o problema não foi econômico ou social, o problema foi espiritual. Israel deixou de confiar em Deus, e por deixar de confiar em Deus, desobedeceu a Deus. E o que aconteceu com Israel é exatamente o que está acontecendo com a igreja nos nossos dias. A história se repete porque a igreja não ouve a história, não aprende da história. Se o povo de Deus estava inserido numa terra, Canaã, idólatra, cercada de ídolos, meus irmãos e irmãs, nós estamos numa situação mais confortável? Os nossos tempos são mais fáceis ou mais difíceis que os de Israel em Canaã? Não, os ídolos estão por toda parte, como veremos. Nós vivemos numa sociedade tão pluralista quanto a de Canaã, e relativista ao extremo. E porque a igreja não está mais firmada na palavra, não está mais confiante no Senhor, ela tem feito as mesmas concessões que o povo de Israel fez em Canaã. Pouco a pouco, devagarzinho, mas com grandes consequências. Pense de novo na imagem de um avião. Se você mudar em 1 grau a rota de um avião, isso será percebido logo de início?
nem o piloto, nem os passageiros. Mas passado algum tempo, aquele pequeníssimo ângulo de diferença na rota representará uma grande distância do destino original. E assim tem feito a igreja, ângulo por ângulo, cedendo para o mundo e desviando da rota. Que concessões são essas, pastor? São muitas. Como a igreja tem concedido ao mundo e ao discurso do politicamente correto, do religiosamente tolerável. Não, isso é só a minha fé, é só o meu culto. Quem sou eu para dizer para as pessoas o que elas devem crer sobre Deus ou não? Isso é só a minha fé. Não é isso que a Bíblia diz. Deus não é apenas o Deus da igreja, Ele é o Senhor de todo o céu, de toda a terra. Mas para não sermos politicamente incorretos, para sermos religiosamente toleráveis e tolerantes, não vamos impor a ninguém a nossa verdade. A igreja cedeu, a igreja acuou. A igreja cedeu diante de uma agenda moralmente razoável e socialmente respeitável. Quantas igrejas evangélicas já no Brasil e no Ocidente cedendo à agenda LGBT, casando homossexuais, ordenando homossexuais e dizendo que isso é algo que Deus aprova. Não, temos que ser tolerantes, temos que ser razoáveis, temos que ser atuais. Cedemos. Por vantagem econômica, por bom senso. Crentes na faculdade não se identificam como cristãos, não defendem sua visão de mundo. Para quê? Para não serem alvejados, para não serem ridicularizados, para não interromper sua trajetória de docência, de pesquisa, um bom emprego. Não, deixa eu cuidar da minha fé em casa, mas eu não levo a minha fé para o público. Cedemos, nos acuamos. Passamos a viver mais por bom senso do que pela fé, mais por vantagem econômica do que por princípio espiritual. Nos tornamos um povo frouxo, covarde. Não defendemos mais a verdade, o que é certo e o que não é. Nem sequer acreditamos mais em julgo desigual. Não, pastor, mas ele é um bom moço. Ele é crente, é cristão? Mas minha filha ama ele. Não, a família é boa, é de estudo, respeita a autoridade. Ele é crente? Acuamos, cedemos. Porque a igreja não está mais firme na palavra, ela se tornou frouxa. Nós nos apequenamos, nos acovardamos, nos acomodamos. Não temos mais presença neste mundo. Estamos tão encurralados no nosso cantinho quanto a tribo de Dan em Canaã. O problema não é estar no mundo, meus irmãos. Assim como não é um problema o navio navegar em alto mar, mas quando a água começa a entrar no navio, você tem um problema. Um grande problema. O problema não é a igreja estar no mundo, o problema é quando o mundo entra na igreja. E aí a igreja começa a afundar. É o que aconteceu com Israel em Canaã, é o que está acontecendo com a igreja hoje. Ou coloque uma esponja seca num lamaçal, sabe o que vai acontecer? Aquela esponja vai sugar toda a lama ao seu redor. Mas coloque uma esponja cheia de óleo no lamaçal e nada penetrará. Um povo cheio de Deus, cheio da palavra de Deus e de fé no Senhor, resiste. Mas um povo vazio de Deus, da sua palavra, se acomoda. Vive por bom senso e não por fé. Perde a coragem, perde a fé. Perde tudo. A grande lição que nós já vemos aqui no capítulo 1 de Juízes é essa. O caminho do comprometimento espiritual, o caminho da obediência parcial a Deus, leva mais cedo ou mais tarde à desobediência total. Ou você obedece a Deus por inteiro, ou você não obedece coisa nenhuma. Ou Ele é Senhor absolutamente de todas as áreas da sua vida, ou Ele não é Senhor em absoluto. Ele não pode abençoar aqueles que apenas o obedecem pela metade. E quem disse isso foi
Deus. Juízes capítulo 2, versículos 1 a 5, e com isso vamos terminar. O que mais importa aqui não é o que o povo de Israel pensou, é o que Deus pensou daquilo. E Deus deixou muito claro o que Ele pensou da conduta de Israel, já no capítulo 2, versículos 1 a 5. Diz que o anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim. Quem é esse anjo do Senhor? Ele já apareceu na história, lá no livro de Josué, capítulo 5. Um representante de Deus, com a autoridade de Deus, que recebe a honra devida somente a Deus. Provavelmente uma prefiguração do próprio Cristo, muito provavelmente. Mas o mesmo anjo do Senhor que tinha aparecido ao povo de Israel em Gilgal, antes de conquistarem a primeira cidade, Jericó, aparece agora aqui. Ele sobe, o povo já subiu, agora ele sobe para essa tal de Boquim, provavelmente outro nome para a cidade de Betel, santuário de Deus. Deus subiu com o seu povo e com o tabernáculo. Mas o que deveria ter sido um encontro festivo foi um encontro terrível. Deus deveria ter festejado aquele momento com Israel, deveria ter sido um momento de júbilo, mas foi um momento de pranto. Daí o nome, Boquim, que significa pranto ou pranteadores. O que Deus disse? Primeiro, vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram de mim. Versículo 1. Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Deus não tinha mudado, o povo sim. Deus não tinha mudado em nada, o povo sim. Ele disse, eu tirei vocês do Egito, eu julguei o Egito, eu te trouxe até aqui, eu prometi cumprir tudo o que prometi. Eu não mudei, vocês mudaram, vocês se esqueceram de mim. Segundo, vocês se esqueceram das minhas instruções. Versículo 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Muito claro, não? Não faça acordo, destrua os altares. O que o povo fez? Não destruiu os altares e fez o acordo. Mas eles não ocuparam a terra? Obediência parcial a Deus é a mesma coisa que desobediência a Deus. Qual é a pergunta que Deus faz no fim do versículo 2? Por que vocês não me obedeceram? É como um pai que dá uma instrução para o filho: filho, vá lá, escovar o seu dente e volte aqui para que eu possa colocar o seu pijama. O filho vai para a cozinha, bebe um gole d'água, vai no quarto, pega um brinquedo, enrola 15 minutos, os pais estão rindo, sabem do que eu estou falando, conhece a cena, e depois diz: papai, estou pronto para escovar o dente. Foi isso que você disse? Foi isso que a criança fez? Ou digamos que o seu chefe vira para você e diz: olha, até sexta-feira me mande um relatório impresso na minha mesa com as suas atividades e os seus retornos para essa semana de trabalho. E na meia-noite de sábado você manda por e-mail um relatório parcial do que você fez até quarta-feira. Você obedeceu a ordem do seu chefe? Você só fez parte, mas fazendo parte você não fez o que seu chefe mandou você fazer? Obedecer a Deus em parte, aos olhos de Deus, é a mesma coisa que não obedecer. Deus não aceita obediência em parte, e Deus não pode abençoar obediência em parte. É o que ele diz no versículo 3. Então, vocês só me obedeceram em parte? Não me obedeceram? Não vou abençoá-los, não posso abençoá-los, eu não darei a vocês a terra. Agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Israel não agiu por fé, agiu por bom senso. Israel permitiu que os cananeus permanecessem no meio deles com seus ídolos, e os ídolos de Canaã se tornaram os adversários e a grande armadilha do povo de Deus. Eles fizeram concessões ao pecado, e o pecado viria para amedrontá-los nas próximas gerações e nos próximos capítulos deste livro. Volte e veja o restante da história a partir da semana que vem. Mas o que acontece, meus irmãos e irmãs, quando nós tiramos os olhos de Deus?
O que acontece quando nós nos esquecemos de quem Deus é e das suas instruções? A mesma coisa que aconteceu com Israel. Deus nos entrega aos nossos pecados e nos entrega aos nossos ídolos. Quando usamos de coisas boas para justificar a nossa desobediência a Deus, Deus nos entrega aos nossos ídolos. E qualquer coisa nesta vida pode se tornar um ídolo. Seu casamento pode se tornar um ídolo. Seus filhos podem se tornar um ídolo. Como é que eu sei, pastor? Se você deposita a sua esperança de alegria e felicidade nesta vida, no seu casamento e nos seus filhos, assim que tiver problemas no seu casamento, assim que os filhos derem sinais de problema, a sua alegria some. E você perde a razão para viver. Você está idolatrando sua família. Assim que você faz do seu trabalho um ídolo. E trabalho é bom, mas não vem em primeiro lugar. Se você deposita sua esperança de felicidade e segurança no seu trabalho, quando vem um aviso prévio, quando demissões começam a acontecer, você começa a entrar em pânico. E você trabalha mais e mais, você sacrifica a sua saúde, você sacrifica os seus relacionamentos, você sacrifica a sua fé, porque você está idolatrando o seu trabalho. Quando você idolatra o seu lazer, seu bem-estar, o tédio te consome quando você não está se entretendo. Você não consegue viver sem se agradar, sem se satisfazer com o que seja. Você está idolatrando o seu lazer e o seu prazer. Ou sucesso, ou a fama, ou a saúde, ou beleza física. Todas essas coisas podem se tornar ídolos que justificam a nossa obediência em parte. Não, mas eu estou na igreja. Não, mas eu estou lá no culto. Não, mas eu leio minha Bíblia. A pergunta não é nessa. A pergunta é: você está fazendo o que Deus mandou? Ele é o primeiro na sua vida? Se não, mais cedo ou mais tarde, você estará concedendo ao mundo, deixando brechas para o mundo, espaço para o mundo vai invadir seu coração e os ídolos do seu coração vão te consumir. Se tornarão seus adversários e suas armadilhas, de vocês e dos seus filhos, e dos meus também. Qual a resposta a tudo isso? Bem, Israel respondeu de uma forma, a princípio de uma maneira correta, versículos 4 e 5, eles prantearam, choraram e deveriam fazê-lo. Ofereceram sacrifícios como deveriam fazê-lo. Mas parou aí. O remorso foi temporário e passageiro, como mostrará o restante do capítulo 2, que estudaremos na semana que vem. Deus não quer choro, Deus não quer sacrifícios, Deus quer arrependimento e obediência. A ordem dele é: arrependa-se da sua obediência em parte, arrependa-se da sua idolatria, arrependa-se de colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus e obedeça-o, porque Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifícios. O que há de errado com este mundo, meus irmãos? E o que há de errado conosco neste mundo? Ora, a mesma coisa que havia de errado com Israel, e a mesma coisa que há de errado com a igreja em nossos tempos. Você sabe qual é a resposta a esta pergunta? O que há de errado com este mundo? Todos estão de acordo que este mundo não vai bem, que alguma coisa está profundamente errada com este mundo e com a igreja neste mundo. Você sabe a resposta a esta pergunta? O que há de errado? A Bíblia responde: Deus nos criou para a sua glória, para servi-lo e obedecê-lo por inteiro, de todo o nosso ser. Mas todos nós nos rebelamos. Todos nós nos revoltamos contra o seu domínio. Todos nós deixamos de fazer toda a sua vontade. E mesmo a obediência parcial que rendemos a Ele, por não ser a obediência completa que lhe é devida, aos olhos deles, é desobediência. Deus não tolera servos pela metade, discípulos pela metade, obediência em parte. Aos olhos dele é a mesma coisa que desobediência. Não, nós não somos tão ruins quanto poderíamos ser, mas ninguém aqui é tão bom quanto deveria ser. Todos
somos devedores de um Deus justo, soberano e digno de toda a nossa obediência, não parte, toda a nossa obediência. Mas houve um único homem na história, um só, que obedeceu perfeitamente a Deus, um único que fez toda a vontade de Deus, um único que foi fiel à aliança do início ao fim da sua vida. Seu nome é Jesus Cristo. E de onde ele veio? Da tribo de Judá, a primeira a ocupar a terra. Ele veio para cumprir esta lei e aliança de Deus em nosso lugar no Calvário. Ele veio para nos livrar da escravidão a este mundo, para nos redimir e nos restaurar a presença de Deus pela sua graça. E um dia, Jesus Cristo voltará. O anjo do Senhor voltará. E o que ele fez com Israel em Boquim, ele fará com todos em toda a terra. Todos um dia estarão perante o justo juiz, prestando contas da sua vida. Para muitos este dia será mais terrível do que aquele dia em Boquim para Israel, porque haverá choro e ranger de dentes para sempre, para os que não se renderam a Cristo. Mas para muitos outros que se renderam, haverá choro de alegria, haverá choro de salvação. Os que se renderam com arrependimento, fé e obediência, Ele levará para o seu reino em glória. Então hoje, se hoje você está ouvindo a voz de Deus neste lugar, se você tão somente se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua rebeldia, se arrepender de achar que está agradando a Deus por fazer parte da vontade dEle, mas não toda a vontade dEle. Se hoje você entende que não há nada que você tenha feito ou possa fazer que pode te livrar da justa sentença de Deus contra a sua alma, se você crê de coração que Cristo já cumpriu a lei em seu lugar, no Calvário, derramando o sangue dele para a sua salvação, e se você se render a Ele, Ele te perdoará. O justo juiz já derramou o sangue dele para te absolver de toda a condenação. O amor dele é justo e suficiente para te perdoar, e o seu poder é capaz de te libertar de todos os ídolos que ainda estão morando no seu coração e que estão comprometendo a sua obediência a Ele. Renda-se a Cristo, arrependa-se dos seus ídolos, entregue a sua vida a Jesus. Esteja você obedecendo em parte ou nada, renda-se, e Ele te receberá nesta noite. Vamos orar. Justo juiz de toda a terra, Tu estás neste lugar, e terrível é estar na Tua presença, pelos nossos méritos somente, pois nenhum de nós, muito menos eu, tem te obedecido de todo o coração, de todo o nosso ser. Nós também, como povo de Israel, temos nos acomodado, temos nos acovardado diante da oposição deste mundo, temos sim feito concessões, por bom senso, por vantagem própria, ou por simples preguiça carnal. Tem misericórdia da nossa insensatez, tem misericórdia da nossa infidelidade, Senhor, da nossa incredulidade, nossa, da nossa casa, desta igreja, da Tua igreja neste país, pois os tempos são muito semelhantes aos de Israel em Canaã. Teu povo se acovardou, Teu povo se apequenou, Teu povo se acomodou. Somos uma sombra daquilo que o Senhor nos criou para ser. Tem misericórdia de nós, Senhor, e devolve-nos um santo temor por Ti. Que entendamos, que compreendamos que obediência em parte
é igual a obediência nenhuma aos teus olhos, pois tu és todo santo e soberano e digno de toda a nossa lealdade, de toda a nossa fidelidade, de toda a nossa obediência, e por isso somos todos devedores teus e réus da tua lei. Mas ó justo juiz, tu enviaste o teu filho para tomar o nosso lugar no banco dos réus, para sofrer a nossa condenação, a fim de que não fôssemos julgados por ti, mas sim absolvidos. Pela graça podemos ser perdoados de novo nesta noite, ou talvez pela primeira vez. Vem, Senhor, com a tua graça converter corações a ti, Senhor. Vem, Senhor, impor um santo temor pelo teu juízo vindouro, o dia da tua volta, o dia em que todos os vivos e os mortos estarão perante ti, prestando contas da sua vida, da sua alma. Ó Pai, que esse dia não represente julgamento eterno para nós, mas sim salvação eterna em Cristo Jesus. Ó Pai, que nos apeguemos a Cristo novamente com arrependimento e fé, e que o Senhor nos dê graça e força para abandonarmos os ídolos restantes do nosso coração, aquilo que temos colocado à frente do Senhor em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor, limpa o nosso coração e reina em nós, Senhor, reina em nós, sê tu, soberano Rei, em nossa vida, em nosso lar e nesta igreja, eu te peço. E se porventura o Senhor estiver chamando hoje, Senhor, vidas pela primeira vez para ingressarem neste reino com arrependimento dos seus pecados e fé em Jesus Cristo, guarde esses corações para ti, coloca-os neste caminho estreito, daqui até o fim da nossa vida, quando enfim estaremos contigo para todo sempre. É o que nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. E todos que assim concordam, digam amém.